Fala galera, beleza? Aqui é o professor João Marcos, do CAS de Vestibulares. É um prazer muito grande ter vocês aqui assistindo essa aula, dedicando o seu tempo precioso para aprender. No fundo, isso é de extrema importância e vocês nunca vão se arrepender disso, podem ter certeza. Na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre aceleração centrípeta, aceleração tangencial, ainda falando do mundo do movimento circular. Eu quis trazer esse assunto especificamente porque algumas questões teóricas, algumas questões conceituais são muito frequentes em vestibulares e no Enem também. Eu vou trazer uma questão para vocês verem. E eu vejo que os alunos se confundem bastante, não é tão trivial o conceito. Então eu vou tentar esclarecer para vocês, tentar trazer exemplos e formas de esclarecer um pouco sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá, aceleração centrípeta e tangencial. Isso aqui vale para aceleração de modo geral. O que é aceleração? Aceleração é a grandeza física que altera a velocidade. Eu vou trazer um raciocínio que eu já expliquei para vocês. A velocidade é o movimento. É a alteração da posição de um determinado objeto ao longo do tempo. Beleza? Se a velocidade é constante, imagine, velocidade constante, um carro constante na rodovia, uma pessoa que corre numa velocidade constante, a chuva que cai numa velocidade constante, é porque não tem nada que altera a velocidade. Se a velocidade é constante, é porque não tem nada que altera. E qual que é a grandeza física? Qual que é o elemento físico ao qual a gente dá o nome que é capaz de alterar a velocidade? A aceleração. A aceleração, ela acelera ou freia um determinado movimento. Beleza? Isso eu falei de modo geral. Agora, mais tecnicamente, na física, a gente tem as grandezas vetoriais, que se tem como propriedade módulo, direção e sentido. E a aceleração, ela altera essas três propriedades da velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial. Então, é possível que a aceleração altere só o módulo? Sim. É possível que a aceleração altere só a direção? Sim. É possível que a aceleração altere só o sentido de determinada velocidade? Sim. Isso aqui, para mim, é a chave para você, querido aluno, entender esse assunto. Porque, olha só, a gente vai descrever daqui a pouco aceleração centrípeta e tangencial. E o grande macete é você entender que uma aceleração ou outra altera só o módulo, só a direção da velocidade. O que é alterar só o módulo? Vamos lá, vamos aos exemplos. Imagine que você tem um carro que está parado, emperrado, andando muito devagar. Se você e o seu colega vão lá e empurram esse carro, você não está empurrando esse carro em linha reta, esse carro não está ganhando velocidade em linha reta, eu não tenho alteração de direção. Eu não tenho alteração de sentido, eu só tenho alteração no valor absoluto da velocidade daquele carro. Isso é o módulo, quando eu altero só o valor da velocidade. Outro exemplo, o avião numa pista de pouso. Ele começa, numa pista de decolagem que seja, ele começa parado e vai ganhando velocidade, não vai? A natureza dessa aceleração não vem ao caso. São as forças químicas, do combustível, gases, enfim. Mas qual que é o fato? O avião acelera sem mudar a direção, pelo menos no plano horizontal. Beleza? É possível que a aceleração altere somente a direção de um movimento? Também é possível. Qual que é o movimento em que eu altero somente a direção e não altero o módulo? É o movimento circular uniforme. Porque olha só, imaginem que eu tenho, vou dar o exemplo do cavalo, eu gosto de dar o exemplo do cavalo. Uma pessoa está lá numa baia de cavalo, segura ele com uma corda e coloca esse cavalo para correr. Imaginem só. Coloca esse cavalo para correr. Ele corre com uma velocidade constante nessa baia. A velocidade linear desse cavalo é constante. Se essa pessoa soltar a corda, o que vai acontecer de maneira teórica com esse cavalo?
ele vai andar em linha reta. Por quê? Aquela corda que puxava ele para o centro deixa de agir. E o que é essa corda que puxa ele para o centro? É a aceleração centrípeta. Então veja bem, existe uma aceleração que muda somente a direção de um movimento? Sim. Sim. Sem alterar o seu módulo? Sim. A gente vai para o movimento circular uniforme, onde a velocidade linear é constante e a aceleração centrípeta fica forçando esse elemento para o centro. Tá bom? Um outro exemplo possível da gente dar aqui. A Lua, o satélite da Terra. A natureza da força que age é uma natureza de força, uma força de natureza gravitacional. Se a gente aproximar, extrapolar o movimento da Lua para um movimento perfeitamente circular, a uma velocidade constante, eu sempre vou ter a gravidade puxando a Lua para o centro da sua órbita, enquanto ela descreve uma velocidade linear constante. E qual que é a grandeza física capaz de gerar esse movimento circular? A aceleração centrípeta. Beleza? Entendido? Olha só. Imaginem um elemento em movimento circular. Por exemplo, aquele cavalo que eu comentei com vocês. Ele está aqui. Velocidade em azul, aceleração centrípeta em preto, sempre puxando para o centro, tá certo? Então, nesse momento, a aceleração está para o centro. Nesse momento, a minha aceleração está para o centro. Nesse momento, a minha aceleração está para o centro. Nesse momento, também. E aqui também, e aqui também, e aqui também. A aceleração centrípeta sempre para o centro. Mas é possível que esse cavalo, sei lá, comeu uma ração legal, ele começou a correr, tá lá felizão, de repente ele fala assim, vou correr mais rápido, sou bichão, sou forte, beleza? O que ele vai fazer? Ele deixa de fazer um movimento constante e passa a acelerar, ganhando velocidade, por conta própria. É a vontade desse cavalo, beleza? Então, ele continua em um movimento circular? Continua. Ele continua em um movimento circular uniforme? Opa, aí não. Porque agora, nesse momento, ele está ganhando, ele está acelerando. Só que para que isso aconteça, só a aceleração centrípeta não é mais suficiente. Porque a aceleração centrípeta, ela fica aqui só puxando para o centro. Ela não consegue fazer com que esse cavalo ganhe velocidade. A gente passa a ter uma outra grandeza, que é a aceleração tangencial. Então veja bem, a aceleração centrípeta, ela age na direção da velocidade, enquanto a aceleração tangencial age no módulo da velocidade. Beleza? Como ela age na direção, consequentemente ela age no sentido também, tá? Aqui é uma consequência lógica. Vale uma revisão de grandezas vetoriais. Perceberam o conceito da coisa? Essa grandeza, essa aceleração, ela vai estar sempre tangencial ao movimento, junto com a velocidade. Ó. Ela vai estar aqui sempre em cima da velocidade. Os vetores se sobrepõem, nesse caso, em um movimento acelerado. Beleza? E se fosse aqui? Mesma coisa. E se fosse aqui? Mesma coisa. Beleza? Percebam o seguinte, essas duas acelerações, elas são independentes. É possível que eu tenha só aceleração centrípeta? É possível. Eu vou ter um movimento circular uniforme. É possível que eu tenha só a aceleração tangencial? É possível. Quando que eu tenho aceleração somente tangencial? Numa linha reta. Para pensar. Essa aceleração é a que altera a trajetória do meu objeto.
essa aceleração é a que faz eu fazer curva. Porque se eu tiver sempre um vetor sobreposto ao vetor velocidade, eu não tenho a capacidade de fazer com que ele mude de direção. Tá bom? Então, olha só, esquematizado aqui para vocês. A aceleração tangencial ela é nula no movimento circular uniforme. Acabei de explicar para vocês. No movimento circular uniforme, eu tenho somente a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial ela está relacionada com a mudança no módulo do vetor velocidade. Porque a aceleração tangencial ela está sempre sobreposta ao vetor velocidade. Ela vai acelerar o movimento ou frear o movimento. Beleza, isso é uma outra consequência. Mas ela está sempre sobreposta sobre o vetor velocidade. Sempre na mesma direção. Exatamente, ela está sempre apontada para a mesma direção. E a aceleração centrípeta, ela está relacionada com a mudança de direção. Ou seja, sempre que... isso responde muito a questão da sua prova. Sempre que eu tenho uma mudança de direção no meu movimento, uma curva, eu tenho a aceleração centrípeta agindo. Para onde? Para o centro dessa curva. É para lá que age essa força. E essa força tem várias naturezas inerentes à natureza do nosso mundo. Forças gravitacionais, forças mecânicas, forças magnéticas, forças de vários tipos. Certo? Tudo isso é capaz de fazer com que um determinado elemento faça curva. Tá bom? Ela está relacionada com a mudança de direção. Ela é sempre perpendicular à velocidade, ou seja, aponta para o centro da sua curva. Toda curva está relacionada com uma aceleração centrípeta. Toda curva está relacionada. Porque eu preciso de um vetor capaz de mudar a direção do meu elemento. Tá bom? Esse assunto vai responder muitas questões simples da sua prova, mas o conceito tem que estar fixo, tem que estar bem claro na sua mente, porque é muito fácil cair em pegadinha. Tá bom? Eu vou trazer um outro quadro com o conceito esquematizado, e a gente vai terminar de construir esse raciocínio. Vamos lá, galera. Agora eu trouxe para vocês uma forma esquematizada de todos os tipos de movimentos que nós estudamos até agora. A gente vai analisar sob a ótica da aceleração os movimentos lineares e os movimentos circulares. Por que eu quis trazer isso para vocês? Tem muita questão que vai te pedir exatamente essa notação vetorial do que está acontecendo no movimento. Você tem que enxergar um movimento e ser capaz de discernir os vetores que estão atuando ali. Então a questão vai trazer ventilador, a questão vai trazer bolinha de gude, criança rodando, eu rodava bolinha, criança brincando com determinado objeto, carro fazendo uma curva, mas no fundo, todas essas situações são aplicações práticas dos mesmos elementos. Tá bom? Então olha só, movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo, beleza, é intuitivo. O que significa uniforme? Constante, não se altera. Aqui a gente tem o clássico exemplo da inércia. O que a inércia diz? A inércia diz o seguinte: se nenhuma força agir sobre um determinado elemento, ou ele fica parado, ou ele fica em movimento retilíneo uniforme. Então, se eu não tenho força agindo nesse elemento, eu não tenho aceleração nenhuma. Ele não ganha velocidade, ele não muda de direção, ele não freia, ele não cai, ele não nada, beleza? Então eu não tenho aceleração centrípeta e eu não tenho aceleração tangencial. No movimento retilíneo uniformemente variado, veja bem, eu tenho um movimento retilíneo, certo? Eu não tenho mudança de direção nesse elemento, então eu não tenho aceleração centrípeta. Lembra que eu falei para vocês? Sempre que eu tenho uma curva, eu tenho aceleração centrípeta. Mas, no entanto, todavia, porém, eu vou ter aceleração tangencial. O que essa aceleração tangencial está fazendo? Está alterando a velocidade desse corpo. Nesse caso aqui, eu exemplifiquei com um movimento acelerado. Mas se a aceleração for contrária ao movimento, eu tenho um movimento retardado, tá ok? Eu vou ter essa aceleração freando o meu corpo. Agora a gente vai para os movimentos circulares. Olha só. É possível que eu tenha só aceleração centrípeta
sem ter aceleração tangencial? É possível. Aí eu estou no movimento circular uniforme. Se é uniforme, é porque eu não tenho alteração no módulo da minha velocidade. Ele é um movimento circular com velocidade constante, circular uniforme. Então eu tenho aceleração centrípeta, mas eu não tenho aceleração tangencial. Beleza? O módulo da minha velocidade não está alterando. E agora eu tenho o último dos problemas. Movimento circular uniformemente variado. O que é um movimento circular uniformemente variado? Eu tenho alteração de direção através da aceleração centrípeta, por isso que eu tenho um movimento circular, e ele não é uniforme, ele é variado. Então significa que eu tenho a minha aceleração centrípeta agindo, alterando o módulo do meu vetor velocidade. E o que as questões vão pedir para vocês? Eu tinha colocado aqui no quadro na última aula. Olha só. As questões vão pedir para vocês algo nesse sentido. O vetor resultante das duas acelerações. Quando a gente tem as duas acelerações no movimento circular, eu vou ter uma para o centro e uma aceleração na mesma direção da velocidade. E as questões, tem várias sobre isso. Vão pedir a figura, o jeito, a cara do seu vetor resultante. E o que vai te dizer o jeitão desse vetor resultante? Se o movimento circular é acelerado, essa aqui é uma figura clássica de movimento circular acelerado. E se eu tiver um movimento circular que está sendo freado, em que a velocidade está diminuindo, eu vou ter algo mais ou menos assim. Perceba que o meu vetor aceleração tangencial, ele está contrário à minha velocidade. Então, ele está freando o meu elemento. Então, o meu vetor resultante, a composição dos vetores, aceleração centrípeta mais aceleração tangencial, vai ter esse jeitão aqui. Tá bom? Nas questões eu vou mostrar para vocês e vai ficar um pouco mais fácil de entender. Vou voltar daqui a pouco para a gente conversar sobre questões práticas que caíram em provas e concursos, tá bom? Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento dos satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando um módulo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é nulo, paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido, paralelo à sua velocidade linear no sentido oposto, perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da Terra, e perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra. Olha, galera, nessa questão do Enem a gente tem um quadrinho da Mônica, certo? Em que ela taca o seu coelhinho no Cebolinha. Esse coelhinho é ejetado da atmosfera terrestre e passa a orbitar a atmosfera num movimento circular uniforme, tá bom? E olha só, a questão ela tem um ponto-chave que fala que a velocidade é constante. Ela fala assim, a velocidade do coelhinho ao longo do seu movimento circular é constante. E pede o vetor da aceleração tangencial. Olha só, para pensar, o que eu acabei de escrever para vocês? A gente tem aqui um movimento circular clássico, simples. Existe aceleração centrípeta? Sim. Aceleração centrípeta para o centro. Mas o seu vetor velocidade é constante. O seu vetor velocidade é constante. Eu ainda fiz assim para vocês. Eu tenho aceleração tangencial? Não. Eu não tenho aceleração tangencial. Porque o vetor aceleração tangencial é aquele que vai promover a mudança no módulo da minha velocidade. Se a própria questão fala que a minha velocidade linear é constante, eu não tenho aceleração tangencial. Eu não tenho aceleração tangencial. Alternativa A.
E aí, galera, olha só. Existem alternativas aqui nessa questão que vão descrever a aceleração centrípeta. Constante para o centro, não sei o quê. Presta atenção no que a questão está te pedindo. Ela não está pedindo aceleração centrípeta. Ela está pedindo aceleração tangencial. Tá bom? Já vi os alunos se confundirem por confundir as acelerações. Beleza? Vamos para a próxima questão agora. Um corpo percorre a trajetória circular indicada na figura a seguir, com movimento uniformemente acelerado. O ponto em que seus vetores, velocidade e aceleração, estão indicados corretamente é o da alternativa. Galera, aqui a gente tem o seguinte, olha só. Eu tenho o meu vetor velocidade sempre tangente ao movimento. Beleza. A minha aceleração centrípeta existe por quê? A figura mostra pra gente que é um movimento circular. Ela afirma, é um movimento circular. A figura traz pra gente um movimento circular. E ela fala que é um movimento acelerado. Se é um movimento acelerado, eu tenho subentendido, escondido, obscuro, o vetor aceleração tangencial, no mesmo sentido da velocidade. Se é um movimento acelerado, esse vetor está puxando o meu objeto para frente. Beleza? Então, qual vai ser a resultante dessas duas componentes aqui? A resultante vai ser essa, olha. Eu tenho um movimento acelerado, que também é um movimento circular. Então, aqui está a minha aceleração resultante. Beleza? É exatamente o exemplo que eu dei para vocês na aula. É exatamente o exemplo que eu dei. Ah, professor, mas a questão não definiu qual aceleração ela quer. Mas veja bem, você tem que expandir o seu raciocínio. Se a questão pede simplesmente aceleração, é a aceleração resultante. Essa divisão de aceleração centrípeta e aceleração tangencial é só um método de estudo. Na vida real, você só enxerga uma coisa, você só enxerga um fenômeno. Tá bom? Você só enxerga a resultante na vida real. E é isso que a questão pede. Então, é a alternativa A também. A 2 é a alternativa A. Vamos para a terceira questão. Um ventilador acaba de ser desligado e está parando vagarosamente, girando no sentido horário. Dá para você ver na figura aí abaixo da questão. A direção e o sentido da aceleração da pá do ventilador no ponto P são... Então, olha só. Ele fala que o ventilador está parando. O ventilador está aqui, girando no sentido horário. Aqui eu tenho o meu ponto P e que ele está parando. Aqui a gente tinha um movimento acelerado. Se ele está parando, eu tenho um movimento retardado. Então, olha só. Se esse é o sentido do movimento, a minha velocidade está para cá. Se ele é um movimento que está sendo desacelerado, aqui está a minha aceleração tangencial contra o meu vetor velocidade. E a minha aceleração centrípeta está aqui, ó, bonitinha para o centro, provocando o meu movimento circular. Olha só. A gente pega um fenômeno da natureza e interpreta esse fenômeno fisicamente. Morreu. A questão já morreu. Para onde vai estar o meu vetor aceleração? De novo. Venho aqui, faço a minha composição de vetores e descubro que o meu vetor aceleração está para cá. Ó. Aceleração resultante. Nesse caso, alternativa D. Beleza, galera? Estamos alinhados, estamos entendidos.
Esse assunto é de extrema importância, cai muito em vestibulares, Enem principalmente, com aplicações da vida real. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, se dedicando, buscando seus sonhos, e vocês podem ter certeza que lá no fundo tudo vale a pena. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Então se dedica, segue firme, busca dos seus sonhos, eu tenho certeza que vai dar certo. E a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Até a próxima aula, é um grande prazer.